Olá, chicos e chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sejam bem-vindos a mais uma classe de espanhol. Vamos estudar? Olá, galera, tudo bem? Sou o professor Daniel, professor de língua espanhola. Vamos aí para mais uma aula preparatória para o Enem. Essa aqui é a nossa penúltima aula nesse nosso ciclo aí de 10 aulas, né? Que foram focadas justamente aí nos principais conteúdos, nos principais temas que caem no Enem. Hoje nós vamos falar um pouco, né, da figura de linguagem, né? Tema esse que ele é amplamente cobrado não só no Enem, né? Também nos diversos concursos aí da vida, costuma-se cobrar aí, né, a figura de linguagem. Então, pelo menos essas principais, né? Metáfora, anáfora, antíntese, né? E outras aí. Então nós vamos falar um pouco delas, né? Como elas são cobradas na língua espanhola, né? Algumas outras também que fazem referência a esse conteúdo. Então, vamos verificar, né? Antes de mais nada, sempre colocamos aí as nossas habilidades e competências que serão cobradas no Enem, né? Essa entra dentro da H7, que é a habilidade de relacionar um texto, as estruturas linguísticas e a sua função, bem como o uso social, né? Estrutura linguística, função, uso social, esse conteúdo aí de figuras de linguagem cai nisso aí. Então, galera, a gente vai focar em, né, algumas principais aí figuras de linguagem, porque são as mais cobradas, né? Vamos falar um pouco da metáfora, que é a metáfora, no recurso literário no qual se comparam de forma indireta duas coisas diferentes. A metáfora não utiliza elementos de comparação, sino que nombra uma coisa como se fosse outra. Então, galerinha, muita gente, né, confunde aí a metáfora, né, com a anáfora, né? Ou na língua espanhola com el símil. Porque, o que é metáfora, né? No modo grosso é uma comparação, mas não é uma comparação, né? Porque não são utilizados elementos de comparação. Comparação no sentido de uma coisa é atribuída de forma diferente, ou seja, ela ganha um novo sentido aí, né? Uma nova semântica da palavra. Lembramos, a semântica pertence ao campo do significado, né? Eu tenho um significante e significado. Então, o que é a metáfora? Metáfora é eu pegar uma palavra que no seu sentido comum, no seu sentido usual, né, ele tem um determinado significado. E eu pego essa palavra e uso ela para significar outra coisa, né? Então, isso aí cai dentro do campo da polissemia das palavras, ou seja, onde eu atribuo sentido, né, atribuo sentido literal, sentido figurado, a uma palavra que significa outra coisa. Vejamos aqui no exemplo, né? La risa de mi abuelo es un manantial de alegria. Que é o quê? O riso do meu avô, né? O sorriso do meu avô é um manancial de alegria. Então, observem, ele usa a palavra riso, né? O riso do avô dele é um manancial de alegria, ou seja, nem o sorriso é nenhum tipo de manancial, né? Manancial é de água. E aí ele atribui o valor de sorriso a manancial de alegria. Isso é uma metáfora. Esse segundo exemplo. El joven disfrutaba al observar la planta del mar a la distância. Então, o jovem desfrutava, né, ao observar a planta do mar à distância. Agora, planta, né? Planta, não existe planta feita de água, né? Aliás, a planta, ela precisa de água, né? Porque ela é um ser vivo, então ela precisa de luz solar, de água, né, para fazer todo aquele processo de alimentação, fotossíntese e tudo mais. Mas nenhuma planta é feita de água, não existe a planta água, né? Então, observem que a palavra planta de água aqui é uma referência, né? Ela ganha um novo significado. E aí nós temos outra figura de linguagem que é semelhante à metáfora, que é el símil, né, que é um recurso literário que serve para comparar, agora sim, né, de comparação, diretamente duas coisas diferentes. Se utiliza elementos de comparação, né, aí tem os elementos de comparação, que é o tal, o como, o qual, né, o parece, que são essas palavras que mostram aí, né, comparação. Geralmente são conjunções comparativas, né. Então, vejamos os exemplos aqui. Para ella, los besos de su hijo são tão doces como la miel. Então, ou seja, para ela, os beijos do seu filho são tão doces como mel, né?
Então, claro que ninguém tem beijo doce que nem mel, porque beijo é uma coisa e mel é outra, né? Mas aqui o beijo ele é comparado, né? Tem um elemento ali tão como, né? É comparado a um mel. El flamboyant parecia um rubi encendido sobre a llanura, né? Então esse flamboy aí, que é uma árvore típica aí, parecia um rubi. Olha só porque ele é vermelho ele parecia um rubi, né? Rubi é uma joia, isso aí é uma árvore. Joia não são árvores. Então se compara uma coisa a outra, né? A outra ali, el cohete se alejaba de la tierra, qual mensajero veloz. Então o foguete, né, ele se distanciava da terra, como um mensageiro veloz. O mensageiro pode ser o Usain Bolt, né? Ele pode pegar a roupinha dele de carteiro, vestir lá o Usain Bolt e sair correndo voado aí para entregar a carta. Nunca ele vai ser um foguete, né? Porque um foguete ele tem velocidade aí acima de, sei lá, de 1000 km por hora quando está, né, decolando aí para a parte extraterra aí, né? Fora da Terra. Então, comparar um foguete a um carteiro veloz, né, é um elemento literário chamado símil, porque não é realidade, porque não tem como comparar uma coisa com a outra, mas dentro da figura de linguagem, dentro desse campo literário, se permite essas adequações, né, chamada de recursos estilísticos, né, para deixar o quê? A coisa mais bonita, né, o texto mais belo, tá? Então, aí nós fechamos essa parte aqui explicativa, né? Agora vamos para a nossa parte prática, que é o que nos interessa. Saber como esses conteúdos, né? Ou esse conteúdo em si, ele é cobrado aí no Enem. Temos uma questão aí do Enem 2021. E o texto. En el suelo, apoiado en el mostrador, se acurrucaba inmóvel, como na coisa. Um homem muito viejo, né? Então, no solo, apoiado aí no mostrador, né, se abaixava imóvel, né, ou se escondia ali em imóvel, como uma coisa, né, essa coisa, eu comparando com uma coisa qualquer, um homem muito velho, né. Los muchos años los habían reducido e polido como las águas na pedra, né. Então, os muitos anos ali haviam reduzido e polido como, olha mais elemento comparativo, né, como as águas a uma pedra. Ou las generaciones de los hombres a uma sentença, ou as gerações dos homens a uma sentença. Era oscuro, chico e resseco, e estava como fora de tempo na eternidade. Então era escuro, né? Era escuro, menino, ressecado, estava fora do tempo, em uma eternidade, né? Então a pessoa estava ali, né? De acordo com o tempo, né, com o passar do tempo, ela estava ali se deteriorando, né? Estava ali como uma pedra escura e ressecada. Vamos lá para a nossa questão. No âmbito literário, são mobilizados diferentes recursos que visam a expressividade, né? No texto, a analogia estabelecida pela expressão, né, como las águas na pedra, tem a função de. Então, observem, galera, né, que ele já está dizendo, né, que no texto literário é isso mesmo, são mobilizados diversos recursos, né, que visam a expressividade. Falamos agora há pouco aqui, nesse tipo de mensagem, esses recursos estilísticos, eles visam determinar, né, e deixar a mensagem bela, linda, bonita, né? Quando ele usa isso aí, ó, as expressões, né, comparando uma coisa a outra, é justamente fazendo as analogias. Essas analogias, que na língua espanhola são chamadas de símbolo, né? Então, como as águas a uma pedra, tem a função de quê? A enfatizar a ação do tempo sobre o personagem. A gente dá uma segurada, né? Que há realmente essa ação do tempo aí, né? Sobre o personagem. Fala sobre os muitos anos que haviam passado, né? Como a água a uma pedra, ou seja, quando a água passa uma pedra, ela passa rapidamente, né, na cachoeira ali. Você se imaginar aquele filme que tem cachoeira, a água vai passando ali de uma forma muito rápida. Então, ele está comparando, dizendo que o tempo, né, passou como essa água na pedra, ou seja, passou rápido, né? Então, e esse tempo, né, trouxe várias consequências ali ao personagem, né?
ficou com a pele seca, reduzida, tudo mais, vai falando ali, né? Então a gente segura essa daqui. Vamos para a letra B. Descrever a objetivação do ambiente. Galerinha, mais uma vez eu falo aqui, né? Acho que eu já falei isso em aulas anteriores, mas cuidado com essas alternativas que diz descrever. Porque essa palavra descrever, né, esse verbo aí no infinitivo, geralmente o descrever, eles são mais voltados para textos científicos, né? Que precisam dessa descrição, né? Geralmente os textos aí de cunho da ciência, né? Que vai descrever comportamentos da natureza, observações, né? Então os textos científicos têm essa característica. Os textos literários não têm essas características de descrever nada, tá? Então quando você fala em texto literário, cuidado com a expressão descrever. C. Expor a anacronia da personagem. Em nenhum momento, né, foi exposto, né, até porque, como a gente fala, né, no texto literário, o mais importante aqui é a mensagem, né? Então não foi colocado, né, nenhuma anacronia, né, de personagem, né? Ao contrário, né, o personagem ele sofreu consequências aí com o passar do tempo. E não há um retorno para um estado anterior, né? Como pressupõe aí a anacronia. Letra D, né? Caracterizar o espaço do conto. Dentro do gênero literário, né, das narrativas, a gente tem esses elementos da narrativa, né? Que é os personagens, o tempo, o espaço, ali o enredo, né? O clímax. Mas o texto como se, né? A expressão águas, como água é uma pedra, esse elemento de comparação aí, ele não está caracterizando espaço de conto nenhum, né? Porque a cachoeira ou uma água de pedra não foi colocada aqui como um cenário que está acontecendo o texto, né? Mas sim como o modo de falar que o tempo passa rápido, tá? E narrar a perenidade de velhice, né? Não foi falado, não foi colocada essa velhice aí de forma perena, ou com elementos, né, que enfatizassem os lados negativos de ser velho, né? Em nenhum momento, tá? Então, podemos afirmar que a nossa resposta correta é enfatizar a ação do tempo sobre o personagem. Vamos para a próxima questão. Aí já uma mais recente, né, em 2021. Hoy, en cuestión de segundos, uno es capaz de conocer a vida de um indivíduo ou as atividades que levam a cabo sem necessidade de contato personal. Então, hoje, em questão de segundos aí, né, uma pessoa é capaz de conhecer a vida da outra e das atividades que elas fazem, né, da sua vida pessoal, sem necessidade de conhecê-la pessoalmente, né? La RRSS tiene la poderosa virtud de convocar concentraciones de gente con ideales comunes en general, movimentos como la primavera árabe, por exemplo, né? Então, as RRS têm a poderosa virtude de convocar concentrações, né, de agentes com ideários comuns, ou seja, com ideologias comuns, e gerar ali movimentos, né, como a primavera árabe, por exemplo. Bajo esse parâmetro, qualquer incidente pode ser imediatamente reportado por gravação ou filmação, por lo que a los aparatos celulares, más allá de su utilidad en términos de conversación, habría que calificarlos como la guilhotina del siglo XXI. Então, contrapondo esse parâmetro, né, qualquer incidente pode ser imediatamente reportado por gravação ou filmação, né? Porque os aparatos, né, tecnológicos, aí, os aparelhos celulares tecnológicos, né, além das suas utilidades, né, de conversação, ou seja, de comunicação, né, as utilidades comunicativas, também foram qualificados como a guilhotina do século XXI. E aí esse lá, guilhotina do século XXI, entre aspas, né, porque é uma expressão que está sendo utilizada aí em sentido, em figura de linguagem, né, como analogia ou metáfora aí de algum outro termo.
Así es, son estos los que han pasado a convertirse en artefactos con cuyo uso se han develado conversaciones, acuerdo negociado, chantajes e um sinfim de hechos que han dado curso a processos de natureza legal e investigativa que han tumbado gobiernos, empresas, empresarios, políticos y que incluso ha servido en un caso reciente para que un inocente recupere su libertad tras 4 anos de injusto encierro. Então, assim né? São todos esses fatos que têm passado e se transformado em artefatos, né? Cujo se han revelado aí conversas, né? Diálogos, acordos negociados, chantagens e vários acontecimentos que são colocados num processo natural, legal, né? E, além disso, é investigativa de governos, empresas, empresários, políticos, que inclusive né, serviram aí, como um caso recente, para que um inocente recuperasse sua liberdade após 4 anos presos injustamente. Então, trata dessa questão aí, né? Um pouco da tecnologia, né? Tá aí, ó, o texto trata da evolução inerente às funcionalidades de recurso tecnológico. Então, já está dizendo aqui o que o texto trata, né? Do que ele fala. E aí, né, nós temos ali a expressão a guilhotina do século XXI destaca que os celulares de hoje podem. Então, eu tenho aí, né, que saber, dentro de um contexto, o que é essa expressão a guilhotina do século XXI, a guilhotina do século XXI, ela está sendo utilizada em que sentido, né? Eu quero saber o campo semântico aí, eu tenho uma metáfora. Então, eu tenho que analisar aqui, né, no primeiro parágrafo, aliás, no segundo, né, em que contexto que está sendo comparado, né, está sendo esse símbolo aí, ó, de comparação, como, né, está sendo comparado a quê, né, para mim entender a sua finalidade. Então, observe ali, né, esse parâmetro incidente pode ser reportado, né, pelas gravações, as filmagens, né, pelos aparelhos celulares, e que, além dessas utilidades de conversas, foram qualificadas como a guilhotina do século XXI. Né? E aí, eu tenho que ir verificando, né, em que sentido que ela foi utilizada isso aí. Né? A guilhotina do século XXI. Oferecer recursos com funções múltiplas? Não, né? A guilhotina do século XXI, né? A guilhotina é essa que... Vamos tentar identificar um contexto, né? Guilhotina, antigamente, ela era utilizada aí, né? Como ela é utilizada juridicamente. Porque dentro das leis, né, antigas, medievais, nós tínhamos algumas sanções aí que eram previstas para determinados crimes que eram pagos com a própria vida, né? Então, alguns crimes capitais, hediondos, eles eram pagos com a própria vida de acordo com meio que a espécie das normas jurídicas, ordenamento jurídico, determinados contextos, determinadas épocas. Então, a guilhotina, né, era um modo de as pessoas, né, era uma pena de morte, né, uma pena capital, que você era tirado a cabeça fora aí, né, pela arrancada, colocava lá o cidadão ali com as mãos amarradas, né? Creio que muitos de vocês podem verificar isso em alguns filmes, e a cabeça dele era decepada com a guilhotina. Então a guilhotina era um artefato, né, embasado e legitimado pelo que se dizia lei da época, né? Então era mais ou menos isso. Então nós temos que conhecer um pouco também da história, né, para poder nos situarmos em determinado contexto, porque se você não souber o que é uma guilhotina, provavelmente você não vai conseguir fazer nenhuma inferência, né, acerca de nenhum enunciado, porque se você não sabe o que é a guilhotina, como é que você vai entender para que esse termo foi utilizado dentro de um texto atual que fala de tecnologia, né? Então vamos analisar os itens, né? Então eu já falei, a guilhotina ela era um artifício jurídico para aplicar penalidades, né? Ou era o meio, ou era a forma pelo que a pessoa tinha ali de sanção
em um determinado comportamento social, né? Vamos dizer, o camarada, ele cometeu um estupro, aí foi sentenciado à guilhotina. Pronto, aí arrancava-se a cabeça dele e colocava de exemplo lá para os outros, né? Então, oferecer um recurso com funções múltiplicas, não. Reunir usuários com ideias semelhantes, também não, né? O termo guilhotina, isso é guilhotina do século XXI, guilhotina artefato jurídico para a morte, e não tem nada a ver, né? A não ser que o camarada, né, o celular, ele seja usado para matar ou morrer, mas enfim, né? Reunir ideais, não. Divulgar informação instantânea, né? Esse divulgar informação instantânea, podemos perceber aqui, né, que tudo isso aqui são funções típicas do celular, né? Divulgar informação, reunir usuários, recursos múltiplos. Eu estou falando de vários recursos aí do celular, né? Porém, galerinha, nós temos que se atentar à anáfora ali, né? Perdão, a analogia, né? Nós temos que verificar a analogia ali, a comparação. Então, o termo guilhotina no século XXI não é para dizer que o celular tem múltiplas funções, reunir ideias semelhantes, divulgar informação instantânea. Isso aí são recursos multifuncionais do celular. Letra D, organizar movimentos sociais. Também não, né? Nós sabemos que os celulares eles oferecem diversas possibilidades. Mas a expressão guilhotina do século XXI não está querendo comparar isso. Então a letra E, assumir utilidade jurídica. Aí sim, né? Observe, lembre, eu falei, guilhotina, ela era utilizada juridicamente para determinada época, né? Medieval, aí. E se ela foi remontada, o celular ele pode ser um artefato jurídico? Sim, observe que no último parágrafo aqui do texto, ó, ele fala justamente que essa quebra de sigilo de dados, né, que se fala muito hoje, se comenta, e eu até já indico vocês aí oriento, na verdade, para fazerem leitura, né, dessa nova lei de sigilo de dados, tá bem por dentro disso aí, porque também pode ser um tema do Enem, né? A gente nunca sabe o que vai ser o tema da redação, mas é bom a gente estar antenado. E essa proteção de dados, sigilo de dados é amplamente discutida aí. Então observem, né, que a quebra de sigilo de dados nessa questão aqui foi utilizado para soltar um inocente que estava preso há 4 anos, né? E observe que tem ali, fala, processos de natureza legal, investigativa, né? Governo, empresa, empresários, políticos, né? Questão da lei da ficha limpa, aí se investiga muito no âmbito político, aí quebra o sigilo, vê se o camarada pagou propina, se recebeu propina, né? Se roubou, se não roubou. Então, muito importante isso. Então, geralmente, nesse termo aqui, o celular, ele é comparado à guilhotina porque ele serve como utilidade jurídica também, uma vez que a guilhotina era um recurso jurídico, tá? Então, essa é a nossa alternativa correta. Vamos aqui para a nossa última questão, né? Enem de 2020 aí. Pouco depois apareceu em casa de Lucinda Morales, arrastrada de sua canção nas contrariedades de um largo dia que havia derrado seu ânimo em reinas. Apesar de todo sopor resisti-lo, e quando ele lhe ofereceu uma copa de mistela, abandonou seu assento para ir hasta a tenda em busca de algo mais estimulante. Então, pouco depois ali apareceu, né, na casa de Elisandra Morales. Aí fala ali a forma, né, arrastando seu vestido, nas contrariedades de um largo dia, ou seja, um longo dia, que havia deixado seu ânimo em reino, ou seja, destruiu o seu ânimo, né? Apesar de tudo isso, ela suportou, né, se assentou ali e foi até a tenda em busca de algo mais estimulante, né? Já que não tinha, durante o dia não tinha tido nada estimulante, né? Ali en el corredor de la casa, en tamborete separado, exhibieron los primeros cálidos soplos de la noche. Com sua habitual entereza, Elisenda entrou na conectada luz da sala, sufocando parte de seu reflexo, mientras comentava que assim estaria melhor. Al menos pensou el camarero, não havia sacado a lámpara, como outra vez, nem lhe havia entregado alguno de seus álbumes, e parecia, em cambio, decidida a manter em ascuas al vecindário. Aquela foi a primeira vez que, em muito tempo, deixaram de lado o tema de las rentas para entrar com pés de plomo en el espioso terreno de las confidências, né? Então, observem aí, galera, né, que há um texto, né,
ali que fala, primeiramente no primeiro parágrafo ali que depois de um longo dia, né, de uma forma que não, ela não tinha ficado nada bem, aí saiu um pouco para ir atrás de algo mais estimulante, né? Aí ali no corredor da sua casa, em tamboretes, né, são aqueles bancos separados, acenderam os primeiros sopros da noite, né, o cair da noite, com o habitual, né, entrou a conectar a luz da sala, ou seja, entrou, ligou a luz da sala. Aí, olha, foi colocado uma figura literal aqui, né? Vai fazendo várias comparações aí, né? Reflexo enquanto comentava, né? Que assim estaria melhor. Aí, ou seja, para a gente destrinchar esse texto aqui, né? A gente precisa ir direto no enunciado, porque não é um texto de fácil interpretação, uma vez que é utilizada muita figura de linguagem, muitas palavras, né? Fora do seu uso habitual. E fica complicado a gente entender, né, por que que ela aplicou tanta, né, figura literária, todo esse recurso. Mas vamos enunciar e a gente vai voltando no fragmento para ver se a gente acha, né, o que que se traz do texto. Então vamos lá. No texto no qual é narrada a visita à casa de uma personagem, né, a expressão entrar com pies de plomo é utilizada para referir-se opa. Então eu tenho um texto, né, que fala sobre uma determinada situação, que sai, chega a vizinha para visitar, né? E aí tem uma expressão pies de plomo, né? Que é aquele negócio, entrar com o pé de plomo é entrar assim de maneira bem sorrateira, bem leve, bem devagar para não ser percebido, né? Então isso é falado aqui no final, né? Olha lá, ó, aquela foi a primeira vez que em muito tempo deixaram de lado o tema de las rentas para entrar com pé de plomo no espinhoso terreno de las confidências. Então não é um pé de plomo, né, uma maneira devagar de entrar num determinado terreno, sem intenção nenhuma. Tá dizendo ali, ó, para entrar com pé de plomo no espinhoso terreno das confidências. Confidências são intimidades, né, são segredos. Então a pessoa entra devagar para poder ver o segredo das outras pessoas, né? Para ver as intimidades. Então vamos lá. Referir o que o pé de plomo, né? Determinação para conduzir discussões pessoais? Não, né? Eu falei que esse termo pé de plomo é você entrar, né? De forma sorrateira, com cuidado, né? Para não ser visto, né? Então determinação não pode ser. Insensibilidade para lidar com temas do passado, também não, né? Entrar com pé de plomo não se trata disso, se trata de entrar escondido, né? Discrição para administrar a questão financeira. Opa, quem entra escondido entra com discrição, mas a discrição não foi para administrar, né, questões financeiras. Foi discrição para bisbilhotar a vida do vizinho, né? Para fuxicar depois, para ver o que a pessoa está fazendo. Então não tem nada a rede financeira aí. Letra D, cuidado para tratar de assuntos íntimos. Opa, entrou com cuidado para tratar de assuntos íntimos? É, que a pessoa podia estar numa situação íntima ali, né? Sei lá, de repente traindo o marido, o Ricardão estava lá. Então a pessoa entrou para não ser vista nem percebida. Então a gente segura essa resposta aí. Letra E, disposição para resolver problemas familiares. Não entrou com disposição para resolver nada. Se entrou escondido, queria ver, né? E queria ver e não ser visto. Então nossa resposta correta, claro. Cuidado para tratar de assuntos íntimos. Então é isso aí, galerinha. Nós chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque, né? Se preparar aí, reta final já para o Enem. Boa sorte a todos. Tchau.